falar um pouquinho mais da situação do Zubeldia, né? A gente até trouxe lá no X, falando um pouquinho sobre essa situação, a gente vai repercutir agora um pouquinho aqui em vídeo. Por quê? A gente conversou com pessoas do departamento de futebol do São Paulo, e aí a informação que a gente obteve é de que eles entendem que é injusto uma demissão e fazer uma avaliação do trabalho neste momento, no sentido de que o Zubeldia não conta com seus principais jogadores, e que o time do São Paulo está sofrendo muito com os desfalques. O São Paulo está sem Oscar, Lucas, Pablo Maia, que é uma lesão um pouco mais anterior, agora perdeu recentemente o Luiz Gustavo, então são 4 contusões, e aí depois perdeu o Arboleda e o Caleri, que não jogou contra o Cruzeiro, e aí são contusões de seus principais jogadores em setores importantes do campo. São Paulo perdeu seus 2 primeiros volantes, por exemplo. Então, na visão da cúpula são paulina, existe o entendimento de que seria injusto fazer uma análise neste momento de demissão por conta desses resultados ruins, né, desses empates consecutivos, porque há um entendimento de que, de fato, o Zubeldia tá meio que sem opções ali para fazer e que dentro dessas faltas de opções, na visão da diretoria, o Zubeldia conseguiu encontrar algumas variações, conseguiu encontrar algumas soluções. Por exemplo, o sistema com 3 zagueiros. A gente tem falado desde o ano passado, quando já começou o rumor de Oscar, que a ideia era os 4 jogarem na frente, que ele queria encaixar os 4 principais jogadores do time como os titulares. Mas ele acabou vendo que isso estava expondo demais o time. E aí ele fez a variação com 3 zagueiros na reta final do Paulista. Então, na visão da diretoria, ele não foi um técnico que se acomodou com o sistema de jogo. Ele foi capaz de fazer alterações. Uma outra questão, essa mais recente, foi dele utilizar de fato o Lucas Ferreira, que nos últimos 2 jogos foi destaque do time, então ao entendimento de que, poxa, tá vendo? Mesmo sem as opções, ele conseguiu aqui encaixar o Lucas Ferreira a ponto do Lucas Ferreira ser um jogador importante. A mesma coisa com o Ferreirinha, a mesma coisa com o Alisson indo para primeiro volante e o Marcos Antônio para segundo. Então, na visão da diretoria, mesmo além de o time sentir os desfalques, há um entendimento de que o Zubeldia conseguiu, dentro do plantel, encontrar várias soluções para que o time se mantesse competitivo. Além de tudo, e aí agora complementando com a informação do GE, de que o Zubeldia, na visão da diretoria, lembrando que em todas as competições em que o Zubeldia chegou, ele fez pelo menos o objetivo que a diretoria impôs como mínimo. Na Libertadores, quartas de final, acabou sendo eliminado pro campeão. Copa do Brasil, quartas de final, acabou sendo eliminado pro vice-campeão. Paulistão acabou sendo eliminado na semifinal, num jogo onde a gente sabe que até houve um erro claro assumido pela Federação Paulista de Futebol, e no Campeonato Brasileiro foi para a Libertadores direto. Então, em todos os torneios e que já houve a conclusão, o Zubeldia, na visão da cúpula são paulina, cumpriu com os objetivos mínimos para se manter, por exemplo, no cargo. Então a avaliação é feita durante todo o trabalho do Zubeldia. E aí, na visão da diretoria, por conta de todo esse trabalho durante este 1 ano, há um entendimento de que o Zubeldia tem que ficar no clube e ele está respaldado para permanecer no São Paulo. Conseguiu complementar e trazer mais detalhes sobre a situação do Zubeldia, é que por mais que o Belmonte tenha falado que o Zubeldia permanece no clube pelo menos até domingo, que seria o jogo contra o Santos, que a cúpula tricolor espera ainda contar com ele para depois. Por quê? Contra o Santos, há um entendimento de que Oscar e Lucas não teriam condições de jogar essa partida. Então o São Paulo entende que seria mais justo fazer uma avaliação do trabalho do Zubeldia para agora, para uma demissão, quando ele estiver com o elenco, ou grande parte do elenco à disposição, principalmente dos 2 principais jogadores, que são Lucas e Oscar. Então, o que a gente tira disso? Se a gente consegue a informação com o departamento de futebol, que a avaliação só será feita quando ele tiver pelo menos os seus 2 principais jogadores, e esses 2 principais jogadores vão voltar somente, na melhor das hipóteses, contra o Libertad, no dia 23.
Na pior das hipóteses, no dia 26 contra o Ceará. A gente leva a crer que, mesmo após um jogo contra o Santos, o Zubeldia se manteria no cargo. Mas é claro, isso é informação de agora, neste momento. A gente não sabe o que acontece, o que vai acontecer contra o Botafogo. A gente não sabe o que vai acontecer contra o Santos. Mas se mantiver esse diagnóstico não, se for se manter esse cenário, por exemplo, empatou contra o Botafogo, empatou contra o Santos, é possível que o Zubeldia fique. Ganhou um desses jogos, pelo menos, é mais possível que o Zubeldia fique. Agora, a depender de, por exemplo, perder esses 2 jogos e a maneira que perder esses 2 jogos, aí, obviamente, que toda essa apuração por conta da pressão que a diretoria já vem sofrendo, tá? Aliados políticos, conselho, tá todo mundo ali dando uma ligada e falando, cara, esse cara não dá, o Dorival tá livre, vamos buscar o Dorival não tá. O telefone do pessoal de São Paulo tá ligando a todo momento. Só que as pessoas de dentro do clube que realmente importam ainda estão dando total respaldo para o Zubeldia e acreditam de que nessa semana ele conseguiria ali dar um ar de tranquilidade para o seu trabalho. Então vai ser muito importante também esses jogos contra o Botafogo e contra o Santos. Mas a avaliação da diretoria é que seria mais justo uma demissão somente se os resultados forem ruins e o desempenho ruim quando ele estiver de volta Lucas Moura e Oscar. Matheus Belém, lembra dele? Tá de volta ao São Paulo, mas não deve ser utilizado. O caso do Matheus Belém é curioso, né? Porque para quem não sabe, ou para quem não se recorda, ele foi lançado pelo técnico Dorival Júnior ali contra o Bragantino, foi eleito o melhor jogador da partida, né? Fez uma baita numa partida, foi muito bem com o Diego Costa, se não me engano, aquela partida terminou até empate. Ele foi escolhido ali o melhor jogador. Teve um ou outro espaço, minuto picado, até com o próprio Dorival, mas, por exemplo, com o Zubeldia, com o Carpini, não jogou. Com o Zubeldia também não jogou. E aí, nessa temporada, já era meio claro, ó, a gente renovou seu contrato, seu vínculo até 2026, mas vamos te emprestar para você ter rodagem de algum outro clube. E aí ele foi contratado pela Chapecoense, o contrato era até o final da Série B deste ano, e existia a expectativa de ele ter minutos como atleta profissional, evoluir, para quem sabe pudesse voltar aí em 2026, já com mais rodagem, podendo até ser uma peça importante dentro do grupo. Só que, sabe quantos jogos o Matheus Belém jogou? Cara, nenhum. O Matheus Belém ele sequer estreou com a camisa da Chapecoense. E aí, a própria Chape divulgou uma nota oficial alegando, né, que está devolvendo o jogador ao São Paulo. E aí, o São Paulo, do que a gente conversou, ele vai se apresentar, caso não tenha nenhuma negociação relâmpago até o momento da sua reapresentação, ele vai ter uns dias ali para voltar para São Paulo, tudo certo, arrumar as coisinhas, e aí ele vai se reapresentar, só que vai treinar em horários alternativos, algo parecido com o que tinha que vinha rolando com o Luan e algo que está acontecendo com o Lisieiro. Então ele vai treinar em horários alternativos ali e a tendência mesmo é dele não ser aproveitado com a camisa do São Paulo. E aí o São Paulo vai sentar com seu staff para entender a melhor forma de tomar uma decisão ali para sua carreira. Se vai tentar um novo empréstimo, para onde tentaria esse empréstimo, ele não tem mais idade para as categorias de base, se uma rescisão contratual poderia ser colocada, tudo ainda está muito cru, está muito no início, mas fato é que a Chape não quis aproveitar o Matheus Belém e ele está de volta ao tricolor paulista, mas por pouco tempo. Sempre falei isso para vocês. Aí depois que eu falei isso do Dorival, um monte de gente repercutiu. Eu tinha gente falando que o São Paulo estava certo, que o Dorival sempre falei que nunca teve nada certo. Aí falei ontem no vídeo outras nuances. Surgiu o assunto de que o Dorival queria 3 milhões. Na verdade, o Dorival quer receber os mesmos 2 milhões que ele tinha, só que ele quer gatilhos e bônus muito altos. Ele aumentou muito essa régua por conta das questões, por exemplo, que envolvem o próprio São Paulo, a carreira dele, já que ele vai voltar a trabalhar, ele vai querer mergulhar de cabeça, ele vai querer ser campeão, ele vai querer entregar resultado. Então ele está cobrando esse valor aí do salário dele, que era mais ou menos o salário que ele já tinha antes no São Paulo. Até aí tudo bem. O que eu informei ontem no vídeo, eu acho que muito pouca gente também não deu tanto atenção e atenção certa. Até perguntei isso no grupo e algumas pessoas se ligaram. O Dorival, ele não aceita trabalhar somente com esse grupo. O Dorival, ele quer injeção de reforços e nomes no time.
Ele acha que o time precisa de injeção de nomes, que ele vai precisar de ajustes. Não que ninguém, não que as pessoas não concordem com isso. Acho que todo mundo concorda que o time tem certas carências, o time precisa de ajustes e precisa de reforçar posições, a gente precisa ter mais alternativas, opções, além de só usar a base. Qual é o problema disso tudo? O mesmo que passa pelo Zubeldia também, que é reforço. A gente não tem recurso, a gente tem um FDIC, a gente tem um comprometimento financeiro, a gente tem uma dívida de quase 1 bilhão, a gente tem juros para sanar, a gente tem que usar a base, a gente vive esse looping, esse ciclo repetido de falas incessantes que a gente falou, não aguento mais ouvir falar sobre isso. É a situação de São Paulo.